Olá, irmãos, graça e paz. Deus é bom em todo tempo. Hoje eu estou aqui com o Paulo Eduardo. O Paulo Eduardo para mim, é uma alegria poder ter essa conversa com ele. Eu vou falar para ele dar as boas-vindas aí, porque o Paulo Eduardo, ele é um multiuso, hein? O Paulo Eduardo é quase que um MacGyver na igreja. Ele, desde o som até no louvor e outras coisas mais aí, na manutenção a gente utiliza ele. Então o Paulo é uma dessas gratas satisfações que a gente tem nesses 10 anos de IBN aqui em Araputanga, juntamente com sua família. Paulo Eduardo, muito obrigado por estar aqui, seja bem-vindo, fique à vontade, dá as boas-vindas. Eu que agradeço, né? Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouco, né, dessa história, né? Até a gente agradece de poder fazer parte desses 10 anos, né? Que Amém. São 10 anos de história que transformou vidas, né? Mudou vidas, mudou casamentos, mudou histórias, né? Então, pra gente é muito gratificante poder receber esse convite de poder estar aqui, de poder contribuir com esses 10 anos, né? E o intuito nosso sempre foi somar, né? Sempre é somar no que precisar, tanto no que tiver a demanda e a necessidade, a gente está aí para somar. Amém. Paulo, desses 10 anos, praticamente você tem aí 9 anos conosco, né? No primeiro ano que você veio para cá, houve uma transição, né, de ministérios, vocês estavam congregando em outro lugar, mas eu lembro de um momento importante nessa transição, porque você estava querendo vir para a nossa igreja na época e teve uma transição com sua esposa, um momento assim, sua esposa estava em dúvida, né? Sim. Entre vir e não vir, e aí parece que você ficou congregando alguns cultos aqui e ela ir lá. Sim. O que eu te falei lá, como foi a história lá? Conta um pouquinho, é legal você compartilhar isso. Até a Sara também teve uma participação muito fundamental, né? Ela foi bem decisiva, assim, direta como sempre na palavra, onde ela direcionou a palavra diretamente a Elisângela, que a Elisângela era das pessoas, ela era que não queria vir, né? Eu tava mais aqui já querendo fazer parte da família, né? E até uma vez eu tinha visto o senhor com uma outra equipe, tem um momento fazendo uma confraternização, e eu vi o senhor falando, e aí até aquilo que o senhor pregou ontem sobre o coração ardeu de acompanhar, de falar que eu preciso somar forças com ele. Quando eu vi o senhor falando, entendi o ministério, entendi isso, mas aí a esposa não quis no começo, né? E a gente foi conversando, a Sara foi bem decisiva, a Sara foi bem direta e falou que não adianta correr, você vai vir pra cá, e não adianta tentar escapar, que o seu lugar é aqui. E realmente foi o que aconteceu, a gente passou por esse momento, chegamos aqui, né? Teve todo o cuidado, todo o trabalho, não só espiritual, mas também pessoal, né? Que a gente melhora, né? Não só espiritualmente, mas também pessoalmente a gente acaba evoluindo, né? E isso pra gente trouxe, né? Foi um divisor de águas até no meu casamento, em muitas situações assim, com esse método que o senhor conduz, a gente conseguiu alguns problemas que nós tínhamos, a gente mesmo se resolvia por ali, até uma das coisas que uma orientação que o senhor deu. Ei, Paulo, eu me lembro também que eu falei, Paulo, vamos fazer tudo conforme a palavra, né? Porque entre você já estava engajado conosco na igreja, mas a família sua, ela é o maior patrimônio que você tem. Então, mesmo você contribuindo aqui com trabalho, com a sua presença aqui conosco, o mais importante é você ter a sua família. Então, veja lá direitinho. Não é questão de estar na igreja, é questão de ter a família no altar de Deus. E foi assim, foi muito bom. Eu lembro que depois vocês vieram com alegria, normalmente, sim, fazer parte dessa família. Mas você já vem de um contexto de igreja desde criança, né, Paulo? Sim, eu cresci num lar evangélico, né? Venho da primeira igreja batista, né? E me criei ali, sempre
também trabalhando, né, no louvor, ou tanto na manutenção em si, tentando somar, né? Mas a gente às vezes é imaturo na caminhada, né? A gente não aproveita algumas oportunidades, algumas situações que Deus coloca de poder somar, de poder crescer no Evangelho, né? Até a gente cita bastante coisas que a gente passa, né, para tentar ajudar outras pessoas para que consiga também passar e entender que o ministério é pessoas, né? Ele só funciona por pessoas, tem que ter pessoas. Paulo, nós temos contado muitos milagres aqui, desde o nascedouro da igreja, há 10 anos atrás, 2012. Você deve lembrar que Deus me curou naquela época. Sim, eu estava chegando pra tinha cá. um câncer, né, no intestino. E naquela época Deus me disse que Ele iria fazer outros milagres. Então Deus sempre nos abençoou muito com essa liberação dos milagres, dos sinais. Os sinais sempre nos acompanham. Nós cremos muito em sinais e maravilhas. Deus tem falado agora que vai começar uma nova estação com uma proporção e uma velocidade maior ainda. E nós estamos nos preparando como igreja local para isso. Entendendo isso, orando, buscando, jejuando. E você e sua família, durante esses anos que estão aqui conosco, tem experimentado muitos milagres, né? Grandes milagres. Bastante. Tem um milagre com a Ariela, tem outros aí. Você podia compartilhar um pouco desses testemunhos aqui e aproveitar para deixar, assim, bem direto o convite, irmãos. Nas quinta-feiras aqui tem sido culto específico de busca, de poder, de clamor. E a Bíblia diz que os sinais hão de acompanhar os que creem. Então, a quinta-feira nossa aqui, é uma quinta de milagres. Né, Paulo? Pode falar, Sim. Paulo. Até essa situação da Ariela, né? A gente... Desculpa. Nós passamos por alguns imprevistos, né? Ela sempre caía muito. E ela sempre caía e batia ao mesmo lado da cabeça. E isso foi gerando um galinho ali, né? E a gente chegou ao ponto de levar em vários médicos aí para saber o que acontecia, que o galo crescia e não voltava. E a gente levou numa neurologista e ela nos orientou a fazer um exame, né? Fazer uma ressonância magnética da cabeça. E para uma criança de 3 anos é um exame bem invasivo. Tem que fazer desacordado para ter exatidão no exame. E aí a gente, bem apreensivo, eu nem consegui acompanhar devido à questão do meu serviço, eu não consegui ir, minha esposa foi, até não ia conseguir somar muito lá, né? Minha esposa foi, acompanhou, e quando a gente foi na médica para ela passar esse exame, ela deu 2 diagnósticos. Ela falou que ou era um tumor ou era uma calcificação óssea. Dos dois, não passava disso. E para honra e glória de Deus, não deu nenhum dos dois. Aleluia. Não deu nada. A Lisângela até contou um testemunho do sonho que ela teve com o envelope. Até foi ela que teve bem mais envolvida com essa parte do milagre. Não que eu não estava. Mas você lembra como que é essa história? O que ela fez? Como que ela sonhou? Ela estava muito preocupada. Quando a médica deu esse diagnóstico, ela caiu o semblante na hora. Ela veio chorando de Cáceres até Mirassol, e num desespero. Porque a gente, como os pais, a gente zela, né, e quer os filhos da gente bem, né? E ela chegou na situação, não sabia mais o que fazer. Eu tentava consolar, não tinha nada que a gente falasse que fazia que conseguia reverter isso. E ela estava muito ansiosa para o resultado do exame, quando fez o exame lá. E ela teve um sonho de um homem de branco entregando esse envelope para ela. Teve uma visão, então. Ela conta bem claro que foi uma visão mesmo, e o homem falava para ela que ela podia ficar calma, que a filha dela não tinha nada, nossa filha não tinha nada. E ela conta isso assim, que depois que ela teve essa visão, ela
calmou. Tranquilizou. E teve muitas orações, teve até uma participação bem intensa que o Rudy fez com a gente em oração, destinada à cura, destinada aos milagres que a igreja proporciona, que o meio traz pra gente. E essa participação bem ativa, assim, fez com que a gente acreditasse mesmo que Deus estava fazendo e tinha feito. Eu sempre fui mais calmo, assim. Ela é bem mais apavorada, bem mais cética em algumas coisas. E eu confiei, falei, ela vai dar tudo certo. Deus está cuidando, eu acredito em todas essas experiências que eu passei. Eu sempre fiquei mais tranquilo, sabe? Eu tento manter, né? Tento manter a firmeza para acreditar, porque a fé é a gente acreditar no que a gente não vê mesmo. Né? Quando ela pegou o exame, que abriu, ela nunca nem tinha visto o envelope. Na hora que ela viu o envelope, ela falou que era igual da visão que ela tinha. Aleluia. Então, para a honra e glória de Deus, não deu nada, foi uma bênção de Deus mesmo. Até Deus sempre incomodou ela de trazer esse testemunho. E ela sempre relutou de falar por vergonha. Mas nós estamos registrando aqui agora, em nome de Jesus. Na virada do ano até, ela comentou, né? Ela falou sobre isso, eu nem vi, mas eu queria ter visto sobre, né? Mas aí tem mais milagres. Ah, tem, né? Tem até um recente aí que eu quero que você vai contar aí depois aí no final aí. Teve um também que você passou um apuro danado aí. Você foi fazer um exame, quase morreu. Pode compartilhar aí? Posso sim. A gente sempre não quer que ninguém passe, né? Mas para ter uma cura tem que ter uma doença. Para ter o testemunho tem que passar o apuro. Foi uma situação que a gente passou. A minha filha foi fazer um tratamento médico na boca e eu fui acompanhar, né? Até o médico falou, não, o pai forte tá aí, o pai vai acompanhar, vai. O pai quase morre. E o médico estava aplicando anestesia e eu, vendo ele aplicando aquela anestesia, tive como o médico diz, uma síncope. Só que aí eu estava, em um período, estava tomando uma medicação para um uso psicológico, um uso que estava afetando, né? Tava tendo uma situação ruim e tive que entrar com essa medicação, até contra a orientação do pastor, né? O pastor falou para não tomar e eu tomei. E essa medicação foi um dos causadores. E o médico relata bem claramente isso, que o que aconteceu ali foi algo sobrenatural mesmo. Eu tive uma síncope, né? E eu não lembro. A minha esposa relata que eu caí no chão e tive uma convulsão, fiquei cerca de 4 minutos desacordado, sem respirar. Meu Deus. E aí a Elisângela clamou o nome de Jesus, me deu um brado lá dentro, lá do escritório, lá do laboratório, do consultório odontológico lá. Orou mesmo, orou duro. A gente até fica um pouquinho assim, né? E ela orou e clamou, e aí o médico conta que nessa hora eu voltei, tornei a respirar, entendeu? Eu tava sem respirar. E aí a gente fez todos os exames, foi constatado que, né, foi uma convulsão. Graças a Deus não ficou nenhuma sequela. É outra situação também que poderia ter ficado, né? Devido ao tempo, né, que ficou desacordado, poderia ter ficado alguma coisa, e graças a Deus não ficou nenhuma sequela, não ficou nada. Aí a gente vai passando, né? Ô Paulo, essa história de milagres nos acompanha como igreja, e a experiência que você tem aí, você me contou por esses dias que Deus fez uma obra, né? Nós oramos com você, tivemos um tempo de oração, um momento, você me contou, a gente entrou em intercessão e Deus fez uma obra aí na sua vida por esses dias. Sim, foi agora, em fevereiro, agora até um dia antes que eu fui fazer o exame, né? Nós viemos o culto, aí quem estava era o pastor Paulo Lopes. Paulo Lopes. Que é o nosso presidente, né? Da convenção. Ele que trouxe a palavra, e ele citou o texto de Lucas 7, de uma mãe que perdeu o filho, e eles estavam seguindo, né, a caminho de Naim,
Isso. Eu não recordo exatamente, mas Isso. era... O filho da viúva. Isso, e ele citou a passagem falando que Jesus tocou na esfinge. Tocou na onde ia. E essa palavra ficou forte em mim. Ele falou que ele tocou. Amém. E assim que ele ministrou isso, que falou sobre isso, teve um momento de intercessão, o Senhor ungiu a gente, até teve outras pessoas também que o Senhor fez esse ato. Foi algumas pessoas, né? Foi. E eu trouxe, eu confiei, eu acreditei no toque. Eu falei, Amém. o toque de Jesus, o toque que Deus está usando o pastor para trazer isso. E no outro dia nós fomos para o médico em Cuiabá e ele chegou lá e era um cisto pilonidal. O cisto pilonidal é algo que não tem tratamento, não tem o que fazer. Quando dá ele tem que arrancar um pedaço da carne lá e deixar cicatrizar novamente. Pelo menos foi essa orientação que ele me passou. E quando eu cheguei para fazer o diagnóstico, ele olhou e falou que não tinha nada. Falou que se eu não tivesse mostrado a foto para ele do registro, ele falou que não falava que eu tinha nada. Glória a Deus. Só que ele digitou porque eu mostrei. E isso foi uma das coisas que a gente sempre traz como benefício de acreditar, de crer. Aleluia. Que aonde a gente está influencia o meio, né, pastor? Existem ambientes para Deus operar milagres. Sim. E Deus tem construído um ambiente aqui em Araputanga. Há 10 anos atrás iniciou esse ambiente aqui. Não que nos outros lugares não tenha esse ambiente, mas Deus proporcionou com essa obra, né, Paulo? Você pode... A minha vida é um exemplo disso. É uma situação disso, né? A gente passou por várias situações, né? Deus faz não mesmo. Só milagres e curas, mas também situações em que às vezes para algumas pessoas era impossível, né? A situação do emprego, né? A gente já citei várias situações em que às vezes para muitos, né, era impossível, né? Eu fui desacreditado por muita gente. Deus abriu tantas portas, né, Paulo? Sim. Eu lembro. Sempre abençoando. Que Deus abriu tantas portas para você, para sua família, para sua casa. E tantas outras pessoas, né? Tá feliz aqui de estar conosco? Sim. Na Batista Nacional. Você com família. Você pode dar um testemunho aí. Está alegre. Eu tô um pouco até ausente, né? Então vamos corrigir isso aqui agora, ao vivo aqui, né? Da gente falar, né? A gente já no vídeo aqui. Já fala, porque a gente tem situações em que a gente às vezes toma uns caminhos, as decisões que às vezes acaba afastando a gente, né? Mas não tem o que a gente faça que na força do nosso braço que a gente chega longe, né? Então a gente precisa ter... Tem que fazer o caminho de volta dos discípulos de Emaús o mais rápido possível. Ontem foi. Né, meu irmão? Então, essa oportunidade de poder estar aqui falando, de poder estar trazendo o que a gente passou, ver essa construção, né? O prédio, a dimensão que tomou, a proporção que chegou o templo, né, com todo esse trajeto e com toda a história de idoneidade, com tudo que pode se esperar de uma igreja, pode se trazer de uma igreja, né? Nós temos exemplo Amém. De uma pessoa idônea, uma pessoa honesta, correta, referência para muitos, né? Eu tenho o senhor como uma referência positiva para muitas coisas. Amém. Que é uma das coisas que a gente espera da nossa igreja, que espera de um trabalho, né? Amém. Então, Paulo, você tem realmente contribuído muito com esses anos todos. Nós somos felizes com a sua família. Eu, particularmente, sou muito grato a você, né? Inclusive, até confio, quando vou viajar, o volante, né, para você, porque testei, você dirige bem. Não são todos que dirigem, né? Me levando, né? Mas você é um desses, então, assim, pro cara colocar a vida, né, na mão do outro e dormir, então, assim, são poucos, né? Então, eu quero agradecer você por esse tempo aqui junto, compartilhando um pouco do coração, da família, mas especificamente essa história de milagres que você tem muito. Sim. E sua família também. Nós temos mais outras experiências, mas como nós estamos fazendo aqui
coletando alguns relatos, alguns testemunhos de pessoas para ficar registrado, ficar nas redes sociais, para a gente compartilhar isso e deixar isso como prova do que Deus tem feito conosco, né? Então, quero que você possa falar aí, dar uma palavra para a igreja, parabenizar, agradecer, já partindo aqui para o final, mas se você tiver qualquer coisa que você quiser falar, que você lembrou aí, alguma experiência marcante que você teve aqui na igreja, né? Alguma experiência que você teve com o Jefferson, com o Alisson, que essa turma aí está sempre junto, né? Sei lá. Você agora não está no louvor, agora especificamente agora, né, nesse exato momento, mas teve muito também, né? Sim. Presente no louvor. E nós somos da época do louvor que nós tava violãozinho com cordinha de nada. Violãozinho, tocando, cantando e correndo lá para tirar a microfonia, né? Era o desafio, né? Da dificuldade de fazer o melhor com o que tinha, né? O Paulo já foi até o Lobo no teatro, né, Paulo? Isso aí acho que não precisava lembrar, não. Precisa lembrar, não? Ele já foi o Lobo Mal, irmão. Não sei se tem isso nos registros do Facebook. Não tenha, né? Que não tenha, viu? Não sei se tem a foto, né? Porque isso aí é um negócio muito forte, né, Paulo? Até o Lobo o Paulo foi. Atender a demanda. Cabia no tamanho. Mas pra gente tá somando mais esses anos, né? Mais um ano aqui junto, pra gente é um motivo de grande alegria, né? Minhas filhas participam ativamente, tanto na Libra quanto na dança, né? Eu ressalto bem essa importância da participação delas, dessa inclusão delas aqui na igreja. Hoje a gente educar um filho, eu acho que é mais difícil do que cuidar, né? A gente fala que a educação é mais complicada e a igreja nos ajuda. Ajuda a contribuir. Não tem responsabilidade, mas nos ajuda muito até esses trabalhos, essas situações que investem na vida dos nossos filhos, né? Então, pra gente é um motivo de honra até de poder estar somando, de poder estar ajudando aqui. E fica assim, agradecido de saber que tem uma cobertura, de saber que até por muitas vezes no grupo de estudo que a gente fazia, o Alisson honrava muito a nossa vida em oração, nos ajudava muito. O Alisson nos deu muito direcionamento, até agradeço pessoalmente aqui, não está vendo ele não, mas ele está aqui, sobre essa importância de conhecer mais, né, de buscar mais. Amém. A gente às vezes acaba se tornando outros caminhos, ficando falho, mas entende que o caminho é esse, que aqui é o lugar, que não adianta correr para outro canto, não, aqui mesmo. Aqui. tem outra escapatória, não. A gente tem que se render e procurar o melhor pra gente. 10 anos, Paula, a nossa igreja está completando. Você pode dizer para os irmãos aí, parabenizar? Mais 10 anos que vem, mais e mais, e que nós venhamos sempre tá somando, tá entendendo o porquê, né, da igreja, né? A igreja não é só as 4 paredes, né? A igreja somos nós, a igreja é viva. Amém. Então, essa fala de o que nós somos, o que a igreja representa, é o que nós somos, né? A igreja somos nós que levamos, é nós que construímos ela. Então, a igreja é feita de pessoas, a igreja é feita de dificuldades, a igreja é feita de tribulação, a igreja é feita de bênção, a igreja é feita de cura. E o lugar para a gente seguir, o lugar para a gente crescer, o lugar para a gente trilhar é aqui. Porque a gente vê muita maldade lá fora, a gente vê o que um homem consegue fazer com o outro. A gente tem acompanhado aí, e a intercessão da igreja em muitos lugares, em muitas situações, ajuda, Amém. Tira, né, toda essa maldade do coração. Amém. A gente entende que a igreja é Deus na terra. Amém. Aleluia. Então, glória a Deus. Nós queremos te agradecer por esse tempo precioso conosco aqui, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito e daquilo que Deus fará, porque se nós experimentamos um novo tempo, certamente experimentaremos uma nova estação. Sim.
e essa nova estação será melhor. Será uma igreja que vai experimentar um nível mais profundo da unção de Deus, não só para ver os milagres, mas para também se preparar para a grande vinda do Senhor, que já está muito próximo. Vamos orar. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida de Elisângela, as meninas. Obrigado. Pai, graças te damos pela vida do Paulo, por sua família. Obrigado por esse tempo aqui que tivemos juntos, compartilhando em volta da mesa, compartilhando virtudes, compartilhando milagres, histórias essas verídicas, que houve a participação poderosa do Senhor e a ação poderosa do Espírito de Deus, trazendo curas, sinais e maravilhas. Amém. Nós agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Viva um novo tempo, viva uma nova estação. Deus abençoe, Paulo. Obrigado.